O Moto G7 Power foi o modelo mais balanceado da geração passada da Motorola. Ele entrega bom desempenho, câmera decente, tem TV digital e ainda é o rei da bateria com a melhor autonomia entre todos os celulares que passaram pelo tudocelular.com. Agora temos o G8 Power com a promessa de ser superior. Será que a Motorola fez um bom sucessor? É isso que você descobre nesta análise completa. O design do G8 Power é muito parecido com o G8 Play, Plus e até o One Macro. A Motorola vem adotando o padrão de câmeras em formato de exclamação invertida em todos os seus intermediários. Enquanto os que citamos ainda possuem entalhe em formato de gota, este já está mais atualizado e vem com um furo na tela. Mas não é um furo enorme como visto em alguns da linha Motorola One. Além desta opção em azul, você também encontra a novidade na cor preta. O acabamento é feito em plástico brilhante, assim como os demais da linha, que além de acumular marcas de dedo, risca com facilidade. Há uma capinha de silicone que vem na embalagem e ajuda a proteger o G8 Power. No logo na traseira há o leitor de digitais que funciona muito bem, sendo mais ágil que intermediários com biometria na tela. A entrada padrão para fone de ouvido, conexão USB-C, a gaveta híbrida para chip microSD. A parte decepcionante fica para a falta de Wi-Fi de 5 GHz, mas o Bluetooth pelo menos é 5.0. A tela aumentou assim como a resolução, saltando para 6,4 polegadas Full HD+. O painel continua o mesmo IPS LCD de antes com brilho mediano. Se você gosta de levar o celular para a praia, pode sofrer um pouco para enxergar a tela em dias muito ensolarados. A reprodução de cores é boa, apesar do contraste não ser muito alto. A imagem não exagera na saturação por padrão, mas para quem prefere cores mais vivas, pode corrigir isso nas configurações. A parte sonora é que trouxe maior avanço. Agora temos dois alto-falantes e som estéreo, diferente do mono da geração passada. A Motorola implementou a tecnologia Dolby em um novo aplicativo chamado Moto Audio. O som é potente, bem balanceado e não sofre com distorção no máximo. É muito raro encontrar um intermediário com som estéreo, e temos que parabenizar a Motorola por dar atenção à parte sonora de seus celulares. How many others are there? Enough. O fone de ouvido é o mesmo de antes, tem boa qualidade e é confortável, mas vale a pena investir em um fone melhor para ouvir músicas com o G8 Power. O Snapdragon 632 evoluiu para o Snapdragon 665, sendo o hardware da Qualcomm mais comum atualmente em intermediários básicos. Inclusive, é a mesma plataforma presente no Moto G8 e G8 Plus, assim como a quantidade de RAM e armazenamento é idêntica entre os modelos. Você deve estar esperando um salto considerável em desempenho, mas isso não aconteceu. Em nosso teste de velocidade em multitarefas, o G8 Power foi 1 minuto mais lento que seu antecessor. Está bem clara a falta de otimização do sistema, que demora para reconhecer os comandos na tela. A Motorola implementou um recurso chamado desempenho adaptável, que usa inteligência artificial para estudar seus hábitos e pré-carregar na memória os aplicativos mais usados. Essa tecnologia existe em celulares de outras marcas, como flagships da Samsung, e realmente faz diferença. O resultado em nosso teste de velocidade caiu 39 segundos, mas ainda ficando 20 segundos acima do G7 Power. A Motorola ainda precisa melhorar o software do G8 Power. Ainda mais quando em benchmarks temos uma diferença de quase 50% na pontuação, como acontece no Antutu. Não espere muito de jogos no G8 Power. No PUBG não foi possível subir a resolução para HD e no Asphalt 9 tivemos um pouco de lag. O G7 Power é melhor para jogos, mas pelo fato de ter tela com resolução inferior que pesa menos para a GPU. Se você está assistindo esse review é porque provavelmente está interessado em uma coisa. O G8 Power é tão bom de bateria quanto o seu antecessor? A resposta, infelizmente, é não. A bateria é a mesma de antes e o hardware é mais econômico, mas a tela cresceu e a resolução dobrou, e com isso houve um acréscimo no consumo energético. O novo rende em média 3 horas a menos, mas ainda assim é suficiente para o dia inteiro de uso e sobrará carga para o dia seguinte. Isso coloca o G8 Power entre os melhores de bateria que testamos no último ano, e será suficiente para qualquer tipo de usuário. Só esperávamos um carregador mais potente na embalagem. O que vem demora 2 horas e meia para recarregar totalmente a bateria. O carregamento acelerado não é lá essas coisas e recupera apenas 15% em 15 minutos na tomada, e metade da bateria com 1 hora de carga. Quando se trata da linha Moto G, não há muito o que falar sobre o software. Temos os mesmos recursos de sempre. A interface é bastante limpa, bem próxima do Android puro e traz o aplicativo Moto com alguns gestos que você já deve conhecer, como de girar o pulso para abrir a câmera ou sacudir o celular para ligar a lanterna. A novidade fica basicamente para o Moto Audio citado anteriormente. Há um atalho para ativar o recurso direto na tela de notificações. Por padrão, ele vem no modo inteligente, que identifica o tipo de áudio e faz os ajustes corretos na equalização. Você pode mudar o perfil manualmente para músicas, filmes, jogos ou criar o seu próprio. De resto, não há muitos aplicativos desnecessários além do padrão do Google.
mas esperávamos mais atenção da Motorola com relação à segurança do sistema. Esta análise está sendo publicada no mês de março com o G8 Power ainda no pacote de segurança do Android referente ao mês de dezembro passado. As fabricantes estão obcecadas por câmeras. O G7 Power tem apenas uma na traseira e seu sucessor ganhou não apenas uma a mais, mas logo 3. Parece que ter 4 câmeras se tornou algo obrigatório. Além da principal, você leva uma grande angular, uma macro e uma teleobjetiva com zoom ótico. O aumento de resolução ajuda o G8 Power a registrar fotos com mais detalhes do que antes. Fotografar de dia será uma experiência satisfatória, com cores bem representadas e próximas da realidade. HDR acertado e boa nitidez. A grande angular tem qualidade inferior e satura um pouco mais as fotos. Também é possível notar um pouco de distorção nos cantos, mas vale a pena usá-la quando não for possível enquadrar tudo com a principal. A macro tem resolução muito baixa, mas ainda assim é suficiente para registrar detalhes da natureza e publicar no Instagram. Já a teleobjetiva é a mais fraca do conjunto e apresenta grande queda de qualidade ao usar o zoom. Tente não passar de 2 vezes ou terá fotos muito ruins. Não espere boas fotos à noite, e isso nem chega a ser o ponto fraco do G8, já que a grande maioria dos intermediários também peca nisso. A grande angular registra fotos ainda mais escuras e a teleobjetiva abusa de ruídos. E se espera pelo modo noturno, esqueça. A Motorola deixou propositalmente de fora para não matar o G8 Plus. A frontal registra selfies com pele bastante suavizada. Recomendamos desativar o efeito de embelezamento para ter fotos menos artificiais. Em locais mais escuros, perde-se os detalhes da pele, especialmente quando o flash da tela é usado à noite. Já o modo retrato funciona bem com a frontal e traseira, sem apresentar muitas falhas na separação de planos. A filmadora grava em 4K 30 fps com boa qualidade, mas se quiser reduzir os tremidos terá que filmar em Full HD. A grande angular tem qualidade inferior também em vídeos, mas possui estabilização eletrônica. A captura de áudio está melhor do que de outros lançamentos recentes da Motorola que testamos. E aí fica a dúvida, troco o meu G7 Power pelo G8 Power? Sinceramente, não vale a pena. A tela não teve evolução além de resolução e o desempenho e a bateria pioraram. Agora você tem som estéreo e conjunto mais competente de câmeras, mas pagará caro por isso. É melhor esperar alguns meses para ver o preço cair para perto de R$1.000. A alternativa da Samsung com bateria melhor que o do G8 Power é o M30. Ele é muito mais rápido e tem câmeras boas também. Você terá que abrir mão da teleobjetiva e macro, mas em troco terá tela AMOLED e Wi-Fi de 5 GHz. Se não está disposto a pagar mais do que R$1.000 no G8 Power, a melhor alternativa seria o K50S da LG, que tem mesmo desempenho e bateria dura só um pouco menos. Ele também não tem câmera macro ou teleobjetiva, mas tira boas fotos cobrando quase metade. E se sua dúvida está entre o G8 Play ou o G8 Power, a escolha fica fácil. O mais barato é apenas melhor no tempo da recarga, enquanto o mais caro é superior no resto. Mas a diferença de preço é grande, então recomendamos esperar um pouco. Há um ano que o G7 Power é o nosso rei de bateria e esperávamos que o G8 Power tomasse o seu trono, o que não aconteceu. Isso não quer dizer que ele seja um lançamento desnecessário, já que a Motorola melhorou 2 pontos que precisava: som e câmeras. O que realmente decepciona é o desempenho abaixo da média. Ele chegou ao mercado custando R$ 1.600 e não vale tudo isso. Quando o seu preço estiver por volta de R$1.000, aí será uma boa compra. E quem sabe até lá a Motorola não melhora o desempenho via atualização de software. Mas, diante do histórico de falta de suporte da empresa, é melhor não criar expectativas. De qualquer forma, nos links da descrição você confere as melhores ofertas para o G8 Power e todos os demais celulares citados nesta análise. Aproveita para comentar aí abaixo. Você acha que vale a pena sair do G7 Power para o novo modelo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!